Hoje nós iremos falar sobre os 5 piores alimentos que inflamam o seu corpo. Mas o pior, que você nem sabia. Muita gente acha que a inflamação é algo que dói na hora. Como, por exemplo, nós estamos andando, batemos ou fechamos o dedo, batemos o dedo na porta e, doeu. Aí vai provocar uma inflamação ali. Ou mulheres, quando você está fazendo unha, sai uma pelinha aqui e, isso provocou uma inflamação ali. Fui na manicure, cortou errado e as mulheres dizem, tirou o bife aqui. E aí provoca uma inflamação. A inflamação não é dessa que eu tô falando. Eu tô falando da inflamação silenciosa, provocada por aqueles alimentos que vocês acham que são inofensivos e que muitas vezes estão escondidos quando nós consumimos no dia a dia. E vamos ao supermercado e compramos os produtos de forma errada. Porque a gente sempre tá na correria, faz compra rápida no supermercado, nós sempre estamos na correria, então quer comer qualquer coisa que se encontra na rua, no bar, restaurante, no supermercado, uma bolacha que é mais rápido, um sorvete, um refrigerante, um tempero pronto, um molho pronto. Então, quais são de fato aqueles elementos que provocam a inflamação? Mas eu irei falar os 5 piores e como que essa inflamação ocorre. Veja só, essa inflamação ocorre da seguinte forma. Ela é aquela inflamação que não dói, mas que com o avançar da vida, você criança, adolescente, chegar adulto, idoso, você desenvolveu obesidade, diabetes tipo 2, doença do coração, infarto, asma, bronquite. Essas condições não são únicas, são consideradas até doenças crônicas. Mas, por exemplo, sabe aquelas doenças neurodegenerativas que estão associadas com a nossa cachola aqui? Quais são elas? Por exemplo, Parkinson, Alzheimer. Então, essas doenças, nós estamos de fato envelhecendo mais, mas o que pouca gente sabe é o quê? Que essas doenças são agravadas com o nosso estilo de vida. Em especial, aqueles péssimos alimentos que nós consumimos que inflamam os nossos neurônios, a nossa glia aqui no sistema nervoso, no cérebro, e que provoca o quê? Apoptose. O que seria isso? A morte de alguns neurônios. A partir do momento que provoca apoptose, esse nome esquisito que ele provoca a morte. Então, a partir do momento que provocou a morte de um neurônio, ele não tem como sobreviver mais. Não tem um alimento que vai ali e faz sobreviver uma célula neuronal. Ela morreu. E aí o que acontece? Você vai viver mais com esquecimento, dificuldade de hora da memória, dificuldade de lembrar alguma coisa, uma placa, uma rua, um número de telefone, data de nascimento de familiar, de um amigo, pessoa muito próxima. Então, essas condições são muito clássicas em pessoas que consomem alimentos inflamatórios. Então, anota aí para vocês não esquecerem. Por exemplo, açúcar. Eu diria que é um dos principais. Mas qual açúcar? Não é o açúcar aquele que está no pão, no arroz, que quando a gente consome pode converter em um tipo de carboidrato. Isso não é açúcar. Estou falando do açúcar adicionado. Você coloca no café, você coloca no chá, que você vai ao supermercado e compra 3 quilos ao mês e usa no mês inteiro. Estou falando daquele também açúcar que está na bolacha recheada que você come, na bolacha wafer, na bolacha traquinas, na bolacha bono, naquele goiabada, aquele bolinho Pullman pronto, supermercado. Estou falando do seu industrializado, do sorvete, do excesso de guloseimas que você come. Estou falando desses alimentos. Esses alimentos riquíssimos em açucarados, esses são os inflamatórios. Segunda classe de alimentos são os embutidos. Os embutidos, tais como mortadela, salame, presunto, aqueles defumados. Esses alimentos, eles são ricos em corante e nitrato, que são substâncias que podem provocar uma inflamação nas células do intestino, da sua velocidade intestinal. Então, às vezes, você não sabe que você está com inflamação e vai ocorrer o quê? Vai ocorrer aquela inflamação momentânea. E aí, cronicamente, imagina você consumindo isso hoje, amanhã, numa sexta, no sábado, no domingo, manhã e tarde, junto com uma cervejinha. Então, esses alimentos consumidos 3, 4 vezes na semana, que são problemas. Não é que não pode consumir. Se você consumir embutido uma vez por semana, tá ok, mas o problema é que você consome 3, 4, 5 vezes na semana. E aí está o seu erro. Então, falamos do açúcar, falamos dos embutidos e agora vamos falar dos temperos prontos. Estou falando dos temperos prontos, aqueles que são ricos em açúcar, tem também adicionado gordura, que tem adicionado aginomoto, que tem caldo quinor, ou seja, caldo de galinha, que tem glutamato monossódico. Esses temperos que são realçadores, ou seja, que aumentam o sabor dos alimentos para deixar
deixar mais palatável, gostoso, pra salivar sua boca e você querer comer mais. Esses temperos, condimentos também são considerados inflamatórios. Mas o que vai inflamar? Suas articulações, o joelho, os braços, as mãos. Então pode levar a piorar a artrite, a artrose, outras doenças que estão associadas à inflamação, aumentar suas dores, aumentar o seu cansaço, a sua fadiga, a sua moleza e sua indisposição no dia a dia. Então tome cuidado com esses alimentos também. A quarta classe de alimentos são as gorduras trans. Sabe onde tem as gorduras trans? Por exemplo, a gordura vegetal hidrogenada tem gordura trans, na bolacha recheada, no sorvete, na bolacha waffle. Então esses alimentos são riquíssimos em gordura trans. A gordura trans é um tipo de gordura que a indústria inventou para o alimento por dois motivos. A gordura trans faz o quê? Fez aumentar o tempo de prateleira dos produtos, ou seja, os alimentos que têm gordura trans, eles têm um vencimento mais longo. Repara, você vai ao supermercado, porque bolacha, sorvetes, alimentos que têm muita gordura trans, eles têm data de vencimento muito grande, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Por quê? São riquíssimos nessa gordura trans, que ajuda a aumentar o tempo que a gente fala, nós nutricionistas, tempo de prateleira. Prazo de validade é muito longo. O segundo motivo, além de dar mais sabor, pode, em os alimentos aqueles que são secos, ajudar a dar maior crocância. Faz um teste também. Pega uma bolacha recheada, uma bolacha de água e sal, embrulha no papel toalha, aquele que a gente tem em casa, guardanapinho de papel, embrulha e deixa de um dia para o outro, faz isso à noite, de um dia para o outro, de 2 noites ou apenas uma noite. Olha no dia seguinte, vai ter grande quantidade de gordura em volta, parece que você colocou a bolacha numa fritura, ou seja, aquilo mostra, dá uma tendência que tem mais gordura trans do que o normal, além de ter um pouquinho de gordura saturada, mas o pior seria a gordura trans. Então evite esses alimentos que eu disse. Se você tem dúvida, também manda aqui nos comentários qual alimento você acha que pode ter gordura trans ou não. Quinta classe de alimentos são excesso de bebidas alcoólicas. Estou falando excesso. O que seria excesso? Acima de 4, 5 latinhas de cerveja, mais de meia garrafa de vinho todos os dias. Então pessoas que têm o hábito de consumir quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, grande quantidade de bebida alcoólica. Esses alimentos também provocam uma inflamação, risco de diabetes, dores nas juntas, articulações, também aumenta o cansaço, fadiga, e aí você não se hidrata adequadamente, potencializa, prejudica os problemas dos seus rins, e isso leva a uma inflamação nos seus néfrons, por exemplo. Então tome cuidado, evite esses alimentos. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, envie esse vídeo imediatamente para as pessoas para saber desses 5 piores alimentos que inflamam o nosso corpo. Um grande abraço e até breve.